Olá a todos, mais um oposte. Neste momento temos a decorrer o Chelsea, que está a levar de vencida a equipa de Los Angeles Galaxy por 1-0, marcou sensivelmente ao minuto 30 e qualquer coisa, do que tínhamos falado para o vídeo de, ou seja, para o dia de hoje era o gols em ambas as partes e o Chelsea a marcar em ambas as partes, já temos ambas as coisas a acontecer. Em termos de entradas em pré, temos a nossa raspadinha, que precisamos da vitória do Chelsea e do empate da vitória do Benfica. Vamos ver como é que isto termina. Para amanhã, sem grandes demoras, Sub-21, temos Portugal não é receber, mas Portugal a jogar com a Geórgia. Temos o Portugal que lidera o grupo com 4 pontos, empatou a 0 com a França e venceu 5-0 a equipa da Polónia. Temos uma Geórgia a 8.50, um empate a 5.03, Portugal a 1.33. Algum cuidado aqui com este jogo, porque Portugal propriamente não precisa da vitória. Okay? Portugal propriamente não precisa da vitória. Quem precisa muito mais de correr risco, neste caso, é a Geórgia, porque venceu o primeiro jogo e perdeu da forma como perdeu com a França, por 3-2, e está com a necessidade de ir para cima de Portugal e tentar vencer Portugal. Portugal sabe que se estiver a perder com a Geórgia e se a França estiver a vencer, ou pelo menos a empatar, Portugal cairia para fora do top 2 de acesso à próxima fase do Campeonato da Europa de Sub-21. Portanto, aqui não vamos inventar muita roda. A odd de Portugal 1.33. Eu acredito que Portugal venha a vencer o jogo, tal como venceu, por exemplo, deveria ter vencido a França e acabou por vencer a Polónia. Esta Geórgia vai dar muito mais trabalho que a Polónia, atenção a isso. É uma equipa, quem viu o jogo com a França, viu a forma como esta Geórgia, uma equipa muito solidária, uma equipa muito junta coletivamente, uma equipa que é muito forte no que toca ao jogo de transição e sobretudo atacar o espaço que é existente pelos corredores. Mas acredito que Portugal venha a vencer o jogo. Mesmo assim, ficarei de fora desta odd de Portugal a 1.33 e gosto da odd do gol marcado em ambas as partes a 1.50. Há uma odd que eu gosto muito, que é Portugal a marcar em ambas as partes a 1.83. Um bocadinho a imagem do jogo com a Polónia, em que Portugal precisava obrigatoriamente vencer 10 por 10, muito depois de ter empatado o primeiro jogo. Aqui é um bocadinho na questão de não pode jogar muito com o resultado porque pode sair-se mal. Terá pela frente um adversário que terá que tentar algo se quiser ainda sonhar e passar à próxima fase do Sub-21, e com isso Portugal, que é uma equipa com muita qualidade no individual e no coletivo, uma equipa muito forte quando toca atacar o espaço. Isso ficou bem visível nos jogos com a Polónia. Roger Fernandes, Kenda, o próprio 5-0, por exemplo, acho que ficou bem patente o que Portugal pode fazer quando o adversário deixa espaço nas suas costas. Portanto, gosto da odd do gols em ambas as partes, gosto da odd de Portugal a marcar em ambas as partes a 1.83, se bem que tem que ter sempre aquela questão que é, Portugal pode muito bem jogar com o resultado, porque não só lidera o grupo, como pode também jogar com o resultado da França. Eu acredito que a França venha a vencer a Polónia, mas Portugal pode estar um bocadinho aquele jogo de calculador de, ok, 1-0 chega, um empate está a chegar, algo assim no género. Acredito que Portugal não entre em campo nessa vertente, porque pode dar-se mal quando nós entramos com aquela questão de que mais minuto, menos minuto, acabamos por resolver a partida. Mas alguma atenção a isso, porque quem está super dependente do resultado do jogo é a Geórgia e não tanto Portugal. Portanto, algum cuidado nessa vertente do que pode ser o jogo da Geórgia com Portugal, mas gosto das odds que vos mencionei. Mesmo sentido, uma França que está obrigada a vencer, uma França que sabe, se a Geórgia, por exemplo, tiver a vencer Portugal e a França tiver, por exemplo, a empatar ou a perder, a França cairia para fora do top 2, muito possivelmente. Portanto, até pela diferença dos golos marcados e golos feridos, temos uma França que irá receber uma Polónia. A Polónia claramente foi a equipa que ficou aquém em termos de campeonato da Europa nesta fase de grupos em que estava inserida. A França está a 1.27, empate está a 5.78, a Polónia está a 10.10. As odds para aqui também não vamos inventar muita roda. Gols em ambas as partes a 1.50. França a marcar em ambas as partes a 1.80. Acho uma excelente oportunidade para o dia da manhã. Muito também naquela necessidade de que a França também não pode jogar com o resultado. A França não pode jogar com estar a dormir à sombra da bananeira, porque está neste momento em segundo lugar, mas Geórgia esteja a vencer Portugal e uma França esteja empatado contra agora estava a faltar a palavra, contra a Polónia, por exemplo. A França cairia dentro do top 2, portanto acredito que as coisas poderão ir um bocadinho por aí. Não entrando já no Campeonato do Mundo de Clubes, mas a Espanha e a Itália vão se defrontar. Basicamente vão decidir quem fica em primeiro e quem fica em segundo no seu grupo, no Sub-21. Gosto dos gols em ambas as partes a 1.84. Avançando
agora para na nossa competição de agora de eleição mundial de clubes. Temos um Fluminense Dortmund, Fluminense 6.03, empate 4.51, Dortmund 1.48, mais de 1.19, mais de 1.65, mais 0.5 HT 1.30, mais de 1.0 HT 1.61 e temos o ambas marcam código espetacular de 1.76. Ora bem, nós temos aqui um Fluminense que, apesar de ter feito 4 vitórias seguidas no que toca na sua realidade recente, vence na Copa do Brasil, depois vence Vasco, vence Once Caldas para a Libertadores e vence Internacional para o campeonato. Temos um Dortmund que terminou a época muito bem, que terminou a época a conseguir o acesso à Liga dos Campeões, ficar em 4º lugar, se não me falha a memória. Temos um Dortmund 1.48, é uma odd que me afasta um bocadinho de entrar nela, apesar de eu achar que o Dortmund vai levar de vencido ao jogo. O Fluminense tem aquela questão, tal como falamos do Palmeiras, do Botafogo e afins, que é, vem já com ritmo competitivo, vem com ritmo físico, coisa que o Dortmund está naquele processo de final de época, início de pré-época, então as equipas europeias estão naquele limbo de jogadores desgastados fisicamente da época que foi longa e jogadores fora de ritmo do que está a ser esta competição quase inserida em contexto de pré-época. Também muito um bocado por causa disso, fujo um bocadinho da vitória do Dortmund a 1.48, apesar de eu achar que o Dortmund tem qualidade, apesar de eu achar que o Dortmund tem capacidade de vencer esta equipa do Fluminense. Gosto muito do over 2,5 a 1.65. Duas equipas que ao longo da sua época, quer Fluminense na sua realidade, quer o Dortmund na sua realidade, foram muito propícias ao over 2,5. Se nós formos a ver a tendência do Dortmund, over 2,5, 100% dos seus jogos tinham over 2,5. O Dortmund é uma equipa que marca muito nas segundas partes, também tem a sua capacidade de marcar nas primeiras partes, mas não tanto. Nas segundas partes também há os períodos em que também marca mais, mas também sofre mais. Um bocadinho a imagem do Fluminense. O Dortmund fica muito pouco tempo sem marcar nos seus recentes jogos. Não se esqueça, está a 10 jogos. Jogos sem sofrer 20% deles. Gosto também da odd do gols em ambas as partes a 1.64. Se esta odd subisse uns tiques para 1.70, possivelmente no Telegram, vocês têm na descrição, seria uma das entradas em pré que iríamos fazer rapidamente para o que poderia ser o jogo de amanhã. Temos um Dortmund que tem alguns jogadores que terminaram muito bem a época, um Guirassy, o Svensson, o lateral esquerdo. Temos um Fluminense ainda à procura, apesar destas recentes vitórias aqui, ainda à procura um bocadinho da sua melhor identidade, que houve jogos já deste arranque brasileirão e de Libertadores do Fluminense, as coisas pecaram aqui um bocadinho ao colar. O Fluminense, comparando com as equipas brasileiras presentes na prova, Palmeiras, Flamengo, não tanto com o Botafogo, mas é uma equipa que tem um plantel algo já em fim de geração da equipa de Fluminense. O Cano, o guarda-redes, o Fábio, os centrais, por exemplo, o Tiago Silva, e agora está-me a faltar o nome do outro central, o próprio extremo, que é o colombiano, que agora também está-me a faltar o nome dele, também já está a entrar naquele processo de fim de geração desta equipa de Fluminense. Como eu disse, esta equipa de Fluminense, comparando com o Flamengo ou com o Palmeiras, tem um plantel bem mais enfraquecido, tem muito menor qualidade, quer individual mesmo como coletivo. Também uma equipa que começou a época com um treinador, entanto foi despedido ao fim de uma jornada, já tem outro. Estamos a falar de um Dortmund, como eu disse, termina a época numa rota ascendente, conseguindo chegar à Liga dos Campeões, que parecia, a determinada parte da época, um acesso difícil que o Dortmund iria ter, exatamente no que toca às chamas, e termina com uma época com os jogadores a destacarem-se muito pela positiva, Svensson, ADM, o próprio Guirassy, etc. Acredito que o Dortmund venha a levar vencido ao jogo. Não estou muito convidativo a entrar nesta odd de 1.50. Será mais um jogo para se trabalhar no live, onde eu acho que poderá ter mais vantagem. Isso mesmo. Depois, River Plate Ura Reds. Aqui tem dois jogos, que é o River Plate Ura Reds do Japão e o Ulsan Hyundai, uma equipa da Coreia do Sul, contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. São dois jogos com duas equipas onde é natural poucos de nós termos aqui alguma capacidade de conhecer o que é que podemos contar com isto. Temos um River Plate nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum. Temos um Ura Reds, que o último jogo foi no dia 1 de junho. Vinha aqui de 5 jogos em que vence, depois empata, depois perde, depois empata, depois ganha. Temos o River Plate a 1.57, o mercado a dar mais qualidade à equipa sul-americana. O empate a 4.0, o Reds a 5.66. Eu aqui não vou inventar muita roda. Olhando ao que são o histórico destas duas equipas, em termos de 50% das vezes o River Plate marca em ambas as partes, primeira vez a marcar em 70% dos jogos, é o primeiro a marcar. 85% das vezes deixa lá o seu golinho.
Jogos sem marcar o River, muito pouco não acontece nos últimos 10 jogos. 20% dos últimos 10 jogos do Reds marcou sempre o seu golo. Ambas marcam 80% dos jogos do River. Duas equipas muito propícias ao golo, quer de um lado quer do outro. Aqui temos de ter atenção a uma questão que é aqui, as equipas japonesas e a forma de trabalhar o futebol no Japão é muito à base do coletivo, muito à base da qualidade coletiva das equipas. Claro que o Reds está aqui um bocadinho como underdog perante um River Plate que tem história, não só pelos jogadores que forma, mas pelo impacto que tem no futebol da América do Sul, mesmo no impacto que tem tido quando chega a estas competições, agora Mundial de Clubes, antigamente chamada a Taça Intercontinental. Mas aqui vou-me abster de possíveis entradas em TRs e afins e vou apenas mencionar o gols em ambas as partes a 1.86. Parece-me super interessante para o que pode ser o jogo da manhã. Lá está, não vou mencionar nada acerca do jogo da equipa sul-americana, da equipa sul-coreana e da equipa sul-africana. Vamos sim para o jogo que vai ser da madrugada já de terça para quarta-feira, Monterrey-Inter. Temos aqui um Inter que chega aqui a esta fase na modo baixo, variedíssimos motivos. Uma equipa muito em fim de ciclo, Sarnoglus, Mkhitaryan, Acerbi, próprio Arnautovic, por exemplo, Di Marcos, ou seja, alguns jogadores que podem estar na porta de saída do que pode ser a próxima época. Uma equipa que poderia ter conquistado tudo em Itália, campeonato, Taça de Itália, Supertaça e até quem sabe a Liga dos Campeões, acaba a perder a Supertaça para o seu eterno rival. Nas meias finais da Taça de Itália não chega à final por perto, exatamente para o seu eterno rival Milan. O campeonato, que até certo ponto da época parecia na mão, acaba por deixarem-no fugir por entre os dedos para o Nápoles, e na final da Liga dos Campeões não tiveram qualquer capacidade de reagir perante o poderio do Paris Saint-Germain, e tivemos, digamos, uma época de pesadelo para o Inter. O próprio treinador Simone Inzaghi já não é o treinador do Inter. Chivu, ex-jogador do Inter e ex-treinador do Parma, que tinha ido para lá este ano para se fazer a manutenção do Parma, é atualmente o treinador do Inter. Portanto, isto é quase um torneio para preparar a próxima temporada. Pode ser visto dessa maneira como uma prova para começar a acelerar a pré-época e acelerar o processo de uma nova era no Inter. Temos o Inter a 1.40, não estou muito adepto desta odd. Empata a 5.01, Monterrey 6.54, uma equipa mexicana com alguns jogadores conhecidos do futebol mundial, né? À cabeça Sérgio Ramos. Uma equipa, lá está, querá mostrar que não está aqui meramente para fazer figura de corpo presente. Temos o mais de meio 1.19, o mais de meio 1.65. Gosto desta odd do mais de meio 1.65. O Inter tem mais qualidade individual, o Inter tem mais qualidade coletiva. Sim, mas neste momento o coletivo do Inter é um bocado incógnito, porque tem muito a ver com as ideias de Chivu que irá implementar neste Inter, que ainda não tem muito tempo de trabalho para isso, e arranca a competição com um adversário que poderia ser um adversário um bocadinho mais fácil. Okay? Estamos a falar de um Inter que está inserido no grupo do Reds e do River Plate, ou seja, poderia ter um adversário mais em conta para a realidade atual do Inter entrar numa nova fase da sua vida, e vai apanhar um Monterrey, equipa mexicana, terá as suas mais-valias, terá a sua capacidade de mostrar algo. Nos últimos 5 jogos tinha 4 vitórias seguidas, depois perdeu. O Inter, lá está, aquele processo muito, muito negativo que teve no final de época. Portanto, outro odd que eu também gosto, gols em ambas as partes a 1.63, parece-me suitable para o que pode ser a partida. Lá está, acho que será um excelente jogo para se trabalhar em live. Este Inter ainda é um bocadinho incógnito. Okay, este Inter ainda é um bocadinho incógnito. O que é que podemos tirar daqui deste Inter? Que tipo de Inter é que vamos ter agora com o Chivu? Portanto, fujo um bocadinho desta odd do Inter a vencer por 1.40. Acredito que haja malta que a possa aproveitar. Eu fujo um bocadinho da mesma pela indefinição do que é que nós poderemos ter nesta equipa do Inter. O Inter teve, se nós formos a ver os últimos 10 jogos, até se quiserem se colocar aqui os últimos 15, o Inter foi uma equipa muito contrastante com a época passada, que teve muitas dificuldades no que toca aos golos marcados. Okay? O Inter, por exemplo, na época transata era uma equipa que marcava muitos mais golos da equipa do que esta época que terminou. 27% dos últimos 15 jogos teve jogos sem marcar, 20 sem sofrer em 20, ou seja, uma equipa que até sofreu os seus golitos. Ambas marcam, pitam em 53 dos últimos 53. Nós fomos a ver, o Inter é uma equipa que tanto marcou como sofreu nas respectivas primeiras e segundas partes. O Inter sofreu muitos golos nas segundas partes. Os períodos com mais golos do Inter a arrancar e a terminar os jogos, quer marcados, quer sofridos. O México vem um bocadinho, o Monterrey vem também um bocadinho nessa tendência. Portanto, eu gosto dos golos em ambas as partes. Lá está, este jogo é um bocadinho incógnita, um bocadinho aqui pelo possível match entre as equipas. Portanto, fujo um bocadinho dos ditos mercados tradicionais. Acho que será um excelente jogo para se trabalhar em live.
com overs à frente e over limites, muito sinceramente. Amigos, estamos conversados, mais um vídeo, voltamos amanhã com mais campeonato do mundo de clubes, onde iremos nos focar no Manchester City com o IAD de Casablanca, no Real Madrid e no Pachuca Salzburgo. Teremos às 2 da manhã também depois o Al-Ain com as Juventus. Amigos, se gostam deste conteúdo, deixem um like, comentem e subscrevam que ajudam imenso o canal. Não se esqueçam, está a haver uma grande promo na Bet7 para estes 2 dias. Para estes 3 dias, começou domingo, termina amanhã às 23h59 de terça-feira. Se gostam deste tipo de conteúdo, deixem um like, como eu disse, comentem e subscrevam. Análise, prognósticos e de apostas, todas as informações com a nossa main sponsor e com a cada estamos a ajudar a evoluir. Oferim 99 em ambas, quer na Bet7, quer na bbs.bet. Toda a informação está no Telegram. Amigos, boas apostas. Vemos no próximo vídeo.